ministros de Estado e até o vice-presidente da República viraram garotos propaganda do MST. Fernando Haddad e Geraldo Alckmin ajudaram a divulgar uma feira organizada pelos militantes. O ministro da Fazenda não compareceu ao evento, mas usou as redes sociais para elogiar a campanha. Abre aspas. Tenho orgulho de ter participado da campanha publicitária destes produtos. Fecha aspas. Geraldo Alckmin foi chamado de guerreiro do povo brasileiro e também apareceu em fotos com integrantes do MST. Outros ministros de Lula e até o indicado por Haddad para o Banco Central, Gabriel Galípolo, estiveram no evento. Ana Paula, é preciso ter muita coragem para ser garoto propaganda de um movimento como este, né? Olha, Cris, os grandes covardes precisam ser muito corajosos, porque a dimensão da covardia que eles têm que encampar, né, na vida não é uma dimensão pequena. E o que o Alckmin fez, você se sujeitar a isso, né, você dizer que o PT, a volta do PT, a volta à cena do crime, você olhar todos os vídeos do Alckmin no passado, condenando a corrupção, os esquemas, mostrando, apoiando a Lava Jato, mostrando que o Petrolão colocou aí à luz do dia para o brasileiro, né? As vísceras corruptas desse partido que tem no seu DNA, na sua cadeia genética, a corrupção, o aparelhamento das estatais, do judiciário, e você sentar na mesa com o partido mais corrupto, que você chamou de mais corrupto, e depois você continuar apoiando uma agenda que apoia grupos terroristas dentro desse partido, porque o MST não é nada além do que um grupo terrorista que promove terror nas propriedades rurais pelo Brasil. Então, enquanto nós temos os traidores da pátria, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nós temos também os covardes campeões aí do cenário político, e com certeza Geraldo Alckmin está lá em cima brigando pela medalha de ouro. E neste mesmo evento, militantes montaram uma encenação com pessoas vestidas de verde e amarelo detidas em uma cela. A simulação é uma referência aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Silvio, uma ideia infeliz, né? Até porque nesse grupo de presos havia muitos inocentes, né? Sem dúvida, Cris. Agora, veja, tem é possível olhar para essa situação duas óticas. A primeira, a do ridículo, né? Você olhar para essa foto do cartaz do Fernando Haddad, se a gente puder exibir novamente, você vai ver que é ridícula. Parece um ator de chanchada dos anos 30, 40, da produtora Atlântida do Rio de Janeiro. Vejam vocês, isso é ridículo. É ator não chanchada. Não. Também pode ser. O segundo lado é o lado mais grave, né? Seja pela simulação de bolsonaristas presos numa cela, nessa feira aqui em São Paulo, com a presença de ministros de Estado. O ministro da Fazenda, que poderia ser, em vários governos, já foi o mais importante ministro de um governo, estava lá. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que criminalizava o MST no passado, estava lá. Outros integrantes, aí um secretário do Ministério da Fazenda indicado ao Banco Central, para um cargo no Banco Central, estava lá. Veja, é de uma hipocrisia sem tamanho, mas que deixa cada vez mais claro como o MST, desta vez, neste Lula 3, faz parte do governo. Mostra que não é à toa que a comitiva presidencial imensa que foi à China gastar o dinheiro do pagador de impostos, estava lá o senhor João Pedro Stedley, líder do MST. Isso explica porque 7 superintendências do INCRA hoje no Brasil são comandadas pelo MST. Explica como o MST está tentando aparelhar a Embrapa, que é um dos exemplos de um Brasil que dá certo. Veja,
com essa hipocrisia do Fernando Haddad vendendo arroz orgânico do MST. Tem um texto, José Roberto Guzzo, do ano passado, de setembro, em que ele comparava, por exemplo, essa produção de arroz orgânico, arroz limpinho, sem agrotóxico, o arroz do amor, o arroz do bem do MST. A safra de 12 mil toneladas. O Brasil, a safra brasileira é de 12 milhões de toneladas. O brasileiro consome, em média, 130 gramas de arroz por dia. É um dos principais produtos da nossa dieta, junto com café e com feijão. 130 gramas. Essa quantidade que o MST produz, talvez não abasteceria o bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, ou alguma cidade da região metropolitana. Mas é o arroz do sucesso, o arroz do amor. Criminalizar o agronegócio, que é o que esse governo está fazendo, é absolutamente irresponsável. Começa com a fala do Lula ainda na campanha de que o agro era fascista, porque é um sujeito revanchista que age com o fígado o tempo inteiro, numa tentativa de revisionismo da história, e queria se vingar do agro por dois motivos. Primeiro, porque o agro apoiou o presidente Jair Bolsonaro na eleição. No Centro-Oeste e em outras faixas de eleitorado ligada ao agronegócio, ao produtor rural, o Lula não teve meia dúzia de votos. E segundo, porque historicamente o PT faz isso. O PT usa o MST como massa de manobra política, porque é isso que esse movimento é, não tem nada a ver com título fundiário. O último governo do presidente Jair Bolsonaro foi o que mais emitiu títulos de posse de terra. Muito mais do que nos governos do PT. Mas isso não vem ao caso, né? Porque o MST é massa de manobra política, é usada pela esquerda. A esquerda precisa do MST, a esquerda precisa do pobre e precisa desse arroz do amor limpinho, produzido em terras invadidas que talvez tivessem dono. Brigar com o agronegócio, repito, é péssimo para esse governo, um sinal muito ruim que o Brasil emite para fora, porque o Brasil exporta, o agro é o Brasil que dá certo, é o motor da nossa economia e teve as suas safras recorde. Em 2020 e 2021, quando o Brasil cruzou uma pandemia, e a resiliência da nossa economia se deve ao sucesso do agronegócio. Nós estamos falando de 300 milhões de toneladas de grãos, de cereais. Nós estamos falando de 500 bilhões de dólares, meio trilhão. O Brasil só fica atrás de China e Estados Unidos. Se tem uma coisa que dá certo no Brasil, é o agronegócio. Os outros setores não dão certo. Então, é irresponsável a presença de ministros numa feira do MST. E aí não tem nada a ver com arroz, aí tem a ver com política mesmo.